Então, eu queria, antes de tudo, agradecer ao professor Jacques e, na verdade, a toda a equipe desse segundo curso de métricas. Foi uma oportunidade incrível de debate, de aprendizado, de reflexão para todos nós. E gostaria de agradecer a possibilidade de formar esse grupo, né? Acabou sendo para nós uma grande oportunidade, uma experiência importante de juntar essas três universidades, que têm uma série de características talvez distintas, mas alguns pontos essenciais em comum, que foi esse grupo de gestão de dados para governança, formado por pessoas da PUC São Paulo, da onde eu venho, da PUC do Rio Grande do Sul e da PUC Campinas. E é importante colocar isso porque, como nós somos três universidades distintas, isso significou um desafio importante do ponto de vista de pensar quais são os pontos em comuns que nós precisaríamos trabalhar em termos de reconfiguração do fluxo de dados, que era o nosso objetivo central, de como é que nós poderíamos desenhar qual era a prioridade de aprimoramento e de desenho de quais eram as métricas que nós gostaríamos de acompanhar, o que significa dizer que nós procuramos construir denominadores em comum, então, parâmetros que fossem importantes para as três instituições ao mesmo tempo, o que, por outro lado, permitiu que nós constituíssemos um plano de trabalho abrangente o suficiente para ser um indicador que nós consideramos relevantes para outras instituições com características em comum, principalmente enquanto universidades filantrópicas caritativas, que têm uma série de desafios próprios. Então, o grande objetivo desse trabalho era propor uma reconfiguração do fluxo de dados das nossas universidades, buscando aprimorar o desempenho acadêmico e a proposta de métricas relevantes de acompanhamento a partir daqui. Para a gente poder fazer isso, né, em prol desse processo de reflexão, né, o primeiro passo foi identificar quais são as características em comum dentre as nossas três instituições, identificar quais são os desafios que elas têm em comum, para que a gente pudesse, a partir disso, desenhar quais são os dados mais relevantes de acompanhamento para cada um de nós. A partir disso, então, foi muito importante recuperar uma série dos conhecimentos mesmo construídos ao longo desses meses do curso de métricas. A gente destaca 4, né, que foi o aprofundamento sobre o papel das universidades, a questão específica do impacto social e aonde nós enxergamos as especificidades das três universidades em termos de impacto social, a relevância dos rankings, sempre lembrando esse cuidado, né, do professor Jacques, em termos de pensar os rankings enquanto um parâmetro importante, mas também limitado de acompanhamento do papel das nossas instituições, e, por último, um mapeamento da situação atual que cada uma das nossas universidades se encontra em termos de mapeamento de capacidades humanas e tecnológicas para acompanhamento das métricas. Então, ao longo desse processo, a gente buscou identificar quais são as características mais importantes de cada um desses construções de conhecimento e aonde as nossas universidades têm potenciais importantes de reflexão e de produção de dados a partir disso. A partir disso, aí sim, a gente entra nas características específicas que a gente buscou desenvolver nesse plano de trabalho, tendo como mote, e foi importante, né, o professor Pedro destacando as questões centrais que organizaram os planos de trabalho, porque elas foram fundamentais para nós também. Então, o primeiro passo foi identificar o panorama atual da gestão de dados na PUC São Paulo, na PUC Campinas e na PUC do Rio Grande do Sul. E nós fizemos algumas escolhas. Primeiro, uma sistematização de quais eram os dados que nós achávamos importante compreender a situação atual. E quando eu digo situação atual, é basicamente em 4 grandes parâmetros. Qual é a situação atual do ponto de vista da coleta dessas informações, do ponto de vista do armazenamento, da disponibilização e das análises que são feitas a partir desses dados. E fizemos essa apresentação na forma de quadros que sistematizavam a situação das 3 universidades e organizando em torno de dados com relação aos discentes, as informações disponíveis de egressos, dos docentes, de pesquisa, extensão e 2 tópicos específicos que, obviamente, estão relacionados com os dados anteriores, de internacionalização e de impacto social. Esse mapeamento, eu diria que foi extremamente importante para nós,
para identificar, inclusive, quais são os dados que possuem maiores fragilidades em cada uma dessas instituições, quais são aqueles dados que a gente precisa aprimorar mais, inclusive do ponto de vista da coleta, para aí sim poder pensar do ponto de vista do armazenamento e da análise da informação. Então, a gente fez todo esse trabalho de mapeamento para cada uma das 3 instituições, sempre sistematizando, então, em termos de coleta, disponibilização, análise e sistema existente. E acho importante dizer, quando a gente fala de sistema, a gente buscou mapear tanto os avanços quanto os desafios que nós temos hoje, quer seja em termos de tecnologia, quer seja em termos organizacionais e de pessoal envolvido no trabalho de gestão dos dados. A partir disso, aí sim, a gente colocou qual seria a nossa proposta, do ponto de vista de melhoria, identificamos quais seriam os fatores positivos, qual é a situação das nossas instituições em comum hoje que impulsionam esse momento de debate sobre a importância essencial dos dados e de aprimoramento na análise e disponibilização dessas informações, e quais são os desafios que nós temos hoje, e para a gente poder pensar as propostas a partir disso, né? E também desenhamos um esquema bastante simplificado aqui, mas que era importante, porque cada uma das nossas universidades tem estruturas institucionais do ponto de vista da gestão de dados distinta, né? A gente tem universidades nas quais a gestão do dado é feita internamente para cada um dos departamentos específicos da gestão. A gente tem instituições que estão passando por um processo de criação de um escritório específico de gestão de dados. Então, a gente buscou mapear qual é a estrutura básica que, de qualquer forma, seria relevante para as 3 universidades e como é que a gente teria que repensar o fluxo de informação. A partir disso, aí sim, a gente fez propostas específicas para a gente pensar em métricas em comum que a gente possa acompanhar a partir daqui, né? Porque, e acho que isso foi um debate importante na parte da manhã, né? Existem N possibilidades do ponto de vista da identificação de métricas e parâmetros em comum para serem acompanhadas entre as instituições, e nós consideramos que seria relevante para as nossas 3 universidades, inclusive com o objetivo para que esse plano de trabalho se perpetue para além desse momento, né, e para além das especificidades de cada uma das instituições, para que a gente possa manter minimamente um trabalho de acompanhamento em comum. E aí nós fizemos 2 propostas, né? Uma primeira, que é a partir do trabalho de sistematização do professor Markovitch, de 12 indicadores de ensino e pesquisa. Nós vamos escolher 3 para serem acompanhadas pelas 3 universidades, e um segundo ponto importante, dado que ensino e pesquisa estaria coberto por esses 3 indicadores em comum, a gente quis incluir também, porque a gente considera fundamental do ponto de vista de instituições que têm essa face filantrópica e caritativa, a inclusão de pelo menos um indicador de impacto social, né? E imbuídos, acho que por uma mesma percepção, da que foi em parte debatida pela manhã, a gente acabou escolhendo como um indicador, um dos indicadores do DIN Impact, que é o DS4, referente à educação de qualidade, né? Teria N possibilidades distintas, porque cada uma das instituições poderia contribuir de forma bastante relevante, pensando no desenho de cada uma das 17 ODS, né? Seria uma contribuição extremamente importante, por exemplo, para a PUC do Rio Grande do Sul, a ODS 3, com relação à saúde, se a gente pensar no papel do Instituto do Cérebro, seria uma contribuição extremamente importante da PUC de Campinas, se a gente pensar no laboratório digital e no MESCA, do ponto de vista da inovação e infraestrutura da ODS 9, do ponto de vista regional, para a PUC de São Paulo, pensando no ODS 16, de promoção da justiça, o trabalho do escritório modelo, de oferecimento de defesa jurídica coletiva, acho que cada uma poderia contribuir bastante, porém a gente buscou construir esse denominador em comum, e dessa perspectiva nós consideramos que o ODS 4 de educação de qualidade poderia ser um elemento importante para nós acompanharmos de forma conjunta, né? Aí sim, levando em consideração a situação atual das nossas instituições, do ponto de vista da organização dos dados, as necessidades maiores do ponto de vista de reorganização, a definição de métricas, ainda que bastante reportadas, mas em comum que possam ser acompanhadas, a gente estruturou um plano de ação, levando em consideração o que nós gostaríamos de modificar nas instituições, quais são as ações que seriam necessárias,
Buscamos fazer uma primeira identificação para cada uma das 3 universidades de quem seriam os responsáveis, os setores envolvidos em cada uma das etapas do plano, e, por último, estabelecemos prazos básicos de execução para cada uma das 5 etapas do plano de ação, né? A partir disso, nosso grande objetivo agora é que cada uma das 3 universidades possa levar essa proposta para suas respectivas gestões, para que nós possamos discutir o processo de implementação e de acompanhamento, né, que vai ser extremamente importante essa troca. E, por último, nós colocamos a importância de deixar bem estabelecido e claro um plano de comunicação, tanto interno quanto externo, estabelecendo o objetivo de cada uma das medidas de plano de comunicação interna e externa, quais são os tipos de instrumento que nós vamos utilizar, os principais stakeholders envolvidos quando a gente pensa em comunicação e a periodicidade que seria coerente com o plano de ação estruturado, né? Bom, essa é a ideia básica, desculpa se eu corri demais para ficar dentro do tempo, mas essa é a ideia básica do nosso plano de ação que nós estruturamos em comum. Professor Jacques, é o Sim. Hélio da PUC do Rio Grande do Sul falando, não só para frisar aquele ponto que a Mariana já falou, né, mas aqui na PUC do Rio Grande do Sul nós não temos um escritório de gestão de dados, né, nós na verdade trabalhamos dentro da assessoria de planejamento com um grupo de pessoas que faz o papel do escritório de gestão de dados, né, e isso já vem de longa data, né. Mas nós continuamos com aquele problema que é comum, acredito, a todas as universidades, que é a fragmentação de informação, né? Então, esse problema que a gente tem tentado minimizar aqui na universidade. Era só esse comentário. Perfeito. Eu penso que a apresentação da professora Mariana, eu farei um comentário breve e depois disso abro a palavra para os demais colegas, tanto pesquisadores associados, tutores e demais participantes. Eu quero cumprimentar o fato de vocês terem, ao mesmo tempo, respeitado a diversidade das 3 instituições, mas, ao mesmo tempo, criado um denominador comum de indicadores que pode evoluir para algo que poderá ser chamado mais tarde, caso vingar essa proposta, e nós estaremos ao lado de vocês, para a implementação dessa proposta em 2022. Quando eu digo ao lado de vocês, é que a cada universidade tem suas especificidades. E os autores desse trabalho poderão recorrer ao projeto Métricas para discutir, ou como grupo ou individualmente, mas o mais importante é que vocês poderão estar criando um embrião para algo chamado de Sistema PUC de Ensino Superior. O que eu quero dizer com o Sistema PUC é que, na medida em que vocês têm esses 12 métricas que são comuns, o que a Mariana mencionou é que cada universidade das 3 que ela citou, a de Campinas, do Rio Grande do Sul, a de São Paulo, poderão escolher uma UDS própria. E isso respeita a diversidade. Só que, se as PUC tiverem a possibilidade de se mostrarem como um sistema, onde os alunos de uma PUC podem se beneficiar do conhecimento do outro, e se existe a possibilidade de uma colaboração mais intensa para melhorar as métricas individuais e do conjunto, nós estaremos criando no Brasil mais uma coligação, mais uma coalizão de instituições universitárias construindo um futuro melhor. E que poderá ser um sistema aberto. Se outras confessionais privadas quiserem integrar, vocês estarão definindo esse patamar mínimo. É claro que nós estamos nos projetando daqui 2 ou 3 anos ou mais, mas o mais importante que vocês fizeram foi respeitar a individualidade de cada instituição e, ao mesmo tempo, criar um denominador comum de indicadores. Isso muda a cultura da instituição. E na hora que uma PUC puder dizer para a outra, olha, a outra está fazendo isso, além, obviamente, da PUC do Rio de Janeiro, que eu espero que um dia possa se integrar nesse grupo, além de outras, a do Paraná e outras, mas o passo à frente que vocês vão dar através de um texto divulgado pode mudar essa cultura que precisa tanto dessa preocupação das métricas para a elevação do desempenho acadêmico.
Esse era o comentário que eu queria fazer. Nós temos mais 18 minutos para esse grupo. Quem quiser fazer algum comentário, começando pelos tutores, pesquisadores associados e depois demais participantes, por favor, levante a mão e peço ao Justin me ajudar, caso eu não estiver vendo a imagem de todos. Eu acho muito, o Jacques já fez o comentário basicamente que eu queria fazer sobre essa questão das universidades, né? A gente que vive, trabalhou a vida inteira na universidade pública, né? Muitas vezes não conhece muito a realidade das universidades comunitárias e das universidades confessionais, etc., né? A gente também ouve falar mais das universidades privadas hoje com fins de lucro, então há uma diferença muito grande nesses subsistemas. E a universidade católica, em geral, as universidades católicas, né? Eu tenho uma lembrança, porque eu estudei no Colégio Marista, em Curitiba, e o prédio era o mesmo da universidade, na época chamava Universidade... Como é que é? Não era a PUC, era a Universidade Católica do Paraná, depois que virou PUC. E a gente fazia os laboratórios de física, química, biologia, etc., nos laboratórios da universidade. Tinha uma integração, era muito bem qualificado o colégio por causa da universidade que ficava junto, né? No mesmo prédio, no centro de Curitiba. E a gente... Eu, durante um tempo, estudei um pouco o sistema de educação superior no Brasil, e a gente, né, houve uma época, até uma tentativa de criar modelos de financiamento do sistema das universidades comunitárias com verbas públicas, que é um sistema que existe na Europa, existe no Canadá, etc., e que nós nunca conseguimos fazer. Quer dizer, universidades que são privadas, mas sem fins de lucro, participarem do financiamento público, né? Isso sempre no Brasil existiu até uma certa época, mas não existe mais, exceto na parte de pós-graduação, mas aí diretamente na pesquisa nas bolsas, né? Mas de qualquer forma, eu acho que é muito importante. Eu acho que tem um papel fundamental. Em algumas áreas, as universidades privadas sem fins de lucro ainda desempenham um papel super importante, né, nas comunidades, principalmente no sul do Brasil. Eu sei que no Rio Grande do Sul isso é mais forte mesmo do que aqui em São Paulo, né, por exemplo, em Santa Catarina. E eu sei que, por exemplo, o Semesp aqui de São Paulo tem tentado congregar grupos de instituições, começa com as comunitárias, mas também outras desse tipo. Então, eu acho super importante que isso tenha mais visibilidade, né? Tenha mais penetração, que nós, das universidades públicas, e vocês, das universidades como as PUCs, tenham uma interação e que a gente entenda um pouco as diferenças, porque, infelizmente, nós sempre discutimos isso e é muito difícil de fazer, que é ter essa diversidade que o Jacques mencionou, respeitada, seja pelos sistemas de avaliação, seja pela própria forma como a sociedade encara o poder público, etc. Então, eu acho que é fundamental que você desenvolva seus próprios modos de mostrar o trabalho. Parabéns para vocês por esse trabalho. Primeiro, cumprimentar pelo trabalho realizado, né? Essa questão da situação que vivemos hoje, da pandemia, que nos coloca imensos desafios, né, de conseguirmos compatibilizar nossos horários com as atividades profissionais e muitas outras, mas também o aprendizado que nós estamos tendo nesse período, relacionado muito com a ruptura da relação entre o tempo e o espaço, né? Então, ter feito esse trabalho de congregar e unificar algumas das possíveis ações das 3 universidades me parece absolutamente relevante. Queria terminar dizendo, em algum momento, em outros encontros desse grupo que foi sendo formado e que vem crescendo, né, ao longo desses últimos 3 anos, é justamente isso, que nós acabamos formando uma comunidade que tem problemas em comuns,
diferenças profundas em vários tipos de atividades ou estruturas, mas que pode trabalhar em conjunto. Então, quando vocês relatam, mas eu não tenho escritório de dados, fica ali junto com um grupo de planejamento, os dados são fragmentados, fiquem tranquilos, essa é a realidade da maioria de nós, é a realidade, inclusive, da Unicamp, e nós só conseguimos criar um escritório de dados em 2017. Então, eu acho que essa é a realidade, e o que esse grupo Métricas favorece, eu acho que é a grande palavra mágica, que é o aprendizado uns com os outros, né? E, então, queria cumprimentar, acho que foi muito enriquecedor para quem está assistindo o trabalho de vocês e o conhecimento das realidades do nosso país, que é tão diversificado, mesmo instituições de mesma natureza. Então, cumprimentar vocês e dizer ao professor Jacques, acho que esse é mais um produto do sucesso desse projeto. Bom, eu vou na mesma linha da professora Tereza. Eu acho que o curso de métricas foi um catalisador desse processo, né? Já começou lá na minha turma, né? Nossa turma era uma turma só de professores aqui da PUC São Paulo, mas na época de fazer nosso trabalho, nós nos inspiramos no grupo da PUC Rio Grande do Sul, da PUC Rio. Hoje a PUC Rio é nossa parceira, da CPA, inclusive, a PUC Rio Grande do Sul a gente também tem contato agora com a Mariana, e agregamos mais a PUC Campinas aí junto. Eu acho que o papel importante do curso foi esse, né? Catalisar esse processo, facilitar essas conexões, e eu acho que o aprendizado vai ser comum para todo mundo e vamos crescer todos juntos. Eu pedi a palavra para cumprimentar a professora Mariana por dois aspectos. Um, a sua magnífica apresentação, deixou muito claro o projeto e mostrou que ele está muito bem estruturado, no sentido de que os grupos estão cientes das múltiplas conexões que vão aparecer nesse trabalho, né, várias dimensões que ele tem. Então, sob esse ponto de vista, muito bom. E eu fiquei especialmente contente por vocês terem escolhido a ODS 4 como tema. Qualidade da educação é um tema que é importante por si só, mas há dois outros aspectos que eu acho que merecem ser mencionados. Que é uma área em que mensurar o avanço é especialmente difícil. Por mais dados que a gente consiga arrebanhar, é sempre uma grande dificuldade avaliar a educação, tanto que os rankings, em geral, o calcanhar de Aquiles deles é nesse. Então, o trabalho de vocês aí tem potencial para dar grandes contribuições. O outro é um aspecto que o professor Jacques já mencionou hoje cedo, ao dizer que as ODS, uma ODS é uma ilha, né? Todas elas estão interconectadas e a qualidade da educação, a meu ver, é uma estação por onde passam trens que vêm de todos os pontos cardeais. Então, vocês talvez já tenham até identificado todas as conexões com as outras ODS que vão aparecer, mas mesmo que não tenham, ao longo do trabalho isso vai aparecendo. Eu quero cumprimentar todos vocês e eu tenho a melhor expectativa para esse projeto. Espero que ele possa, de fato, se transformar numa realização com produtos concretos que possa beneficiar não só as 3 universidades, mas mesmo o ensino público como um todo. Obrigado. Excelente. Muito obrigado, professor Luiz Nunes. Eu passo a palavra à Mariana Jansen, para uma palavra final antes de passarmos para o grupo 2. Eu só gostaria de agradecer todas as palavras, foi excelente para nós. E realmente agradecer, antes de tudo, ao professor Jacques e ao curso. Assim. A gente não teria tido a oportunidade de se conhecer, né, assim, entre as PUCs e de construir esse início, que eu vejo realmente como início de uma rede
e de um processo de troca, de discussão, de construção em comum, né? E dizer que realmente, agradecendo ao professor Mário, a professora Mônica, da PUC-São Paulo, que participaram da primeira edição do curso de métricas, que realmente é uma construção do curso de métricas, né? O fato de que na PUC-São Paulo a gente está no processo de implementação do escritório de gestão de dados é fruto desse curso. Então, a gente só tem a agradecer a oportunidade. Obrigada, professor Marcovitch. Gostaria de agradecer a oportunidade em seu nome pelo projeto de métricas. Está sendo uma troca muito rica com todas as instituições aqui presentes. A nossa proposta é uma análise e proposição de indicadores de impacto dos planos de desenvolvimento de unidades da Universidade Federal do Pará. São os planos táticos, né, que as unidades elaboram, alinhadas ao plano de desenvolvimento institucional. O estudo foi feito por 5 servidoras da universidade, de várias áreas da Pró-Reitoria de Planejamento, Pesquisa e de uma unidade acadêmica do interior. Pode passar, Jace. A gente vai iniciar fazendo uma breve caracterização da universidade, né? Nossa universidade tem 64 anos, ela está presente em 78 municípios, dos 144 municípios do nosso estado, é organizada em 12 campi, 15 institutos, 9 núcleos. Nós possuímos 2 hospitais universitários, uma escola de aplicação, uma escola de música, suportada por 36 bibliotecas. No ano de 2020, nós éramos 35 mil alunos de graduação, aproximadamente, 10.600 de pós-graduação, 5.100 e pouquinho servidores técnicos e docentes, 152 cursos de graduação e 102 programas de pós. O objetivo principal do nosso trabalho foi destacar indicadores dos PDUs das diferentes unidades que nós selecionamos para tentar aprender os diversos indicadores dessas áreas de conhecimento, para subsidiar uma proposição, um novo ciclo de planejamento que nós estamos iniciando. É o nosso 3º ciclo de planejamento das nossas unidades acadêmicas e administrativas. Nós tivemos 3 objetivos específicos, né? Um seria identificar esses indicadores dentro dos planos das diversas unidades analisadas, mais voltados para medição de resultado e impacto, né, na área acadêmica. O segundo objetivo específico seria mapear o nível de articulação desses indicadores com as métricas nacionais e internacionais, incluindo os rankings, os indicadores do TCU. Por fim, reconhecer e destacar esses indicadores-chave para serem, talvez, disponibilizados ou indicados para todas as unidades da universidade. Foram selecionados diversos documentos, entre eles os próprios PDUs das unidades, os nossos portais de informação, os manuais de orientação dos rankings internacionais, os relatórios do TCU, enfim, como base de dados. Jace. Nós selecionamos 5 unidades acadêmicas, de áreas diversas, né, da área das biológicas, das sociais aplicadas, um instituto do interior, mais voltado para os estudos costeiros, um instituto voltado para as licenciaturas de matemática e um instituto de tecnologia. Nós focamos em unidades que pudessem ter ensino de graduação e pós-graduação, para que a gente conseguisse um nivelamento aí entre os indicadores. A gente esperava encontrar indicadores voltados para a área da saúde, das biológicas, indicadores mais voltados para a inovação e tecnologia no Instituto de Tecnologia, e assim por diante, né? Mais tarde, a professora Janice vai mencionar os achados, que, de certa forma, não foram bem assim, o que a gente esperava encontrar. Em seguida, quero que a professora Janice continua. Muito obrigada.
Pois bem, agradeço a Cristina. E nessa sequência do estudo que nós nos detivemos, apresentamos a partir de agora, né, um resultado que foi realizado a partir de uma análise comparativa, principalmente focada no PDU das 5 unidades estudadas, né, como amostras desse contexto da UFPA, onde nós buscamos localizar a ocorrência de indicadores de resultado, né, chamados de resultados ou de impacto, e tematizá-los, né, e ver a frequência de ocorrência no especial, localizados no painel tático, né, onde que esses indicadores também se comportavam como indicadores de processo ou de esforço. Então, nessa tabela que nós estamos vendo no slide agora visível, eu queria destacar que no painel tático das 5 unidades estudadas, nós observamos 84 indicadores de resultado. Tá? E nós percebemos uma predominância aí que eu gostaria de destacar de indicadores na temática da graduação, da pós-graduação estrito sensu, né, e da internacionalização, respectivamente com 21, 13 e 10 indicadores, né? E nos chamou a atenção, né, e aí nos direciona para corrigir rumos de maneira muito importante, que temáticas como indicadores ligados aos egressos, a divulgação científica, também, eles não estavam ali visibilizados nos painéis táticos dos PDUs. Então, essa foi esse nosso achado a partir desta verificação nos painéis táticos das unidades acadêmicas, para os indicadores de impacto de resultado. O próximo slide, por favor. Por outro lado, nós percebemos aqui um total de indicadores de esforço, né, que estão mais ligados à gestão administrativa, de 83 indicadores nos PDUs dessas unidades acadêmicas, tá? Concentrados, respectivamente, em indicadores predominantes de gestão administrativa, da gestão de pessoas e de infraestrutura, né? Então, nós percebemos que os PDUs nas unidades acadêmicas, adiantando uma reflexão nossa, né, eles precisam estar muito mais dedicados a acompanhar os indicadores de impacto, né, de resultado, ligado às suas missões, nas suas respectivas, nos seus contextos geográficos, sociais e nas suas áreas temáticas de estudo, né? Mas nós verificamos ainda um esforço grande na coleta, no acompanhamento de indicadores que talvez tenham uma melhor direção se acompanhados pela administração superior apenas nesse contexto mais macro, né? Então, foi muito importante nós percebermos essa distribuição, né, do que está visibilizado, do que as unidades acadêmicas estão acompanhando diante dos seus indicadores, né? Nós optamos pelo PDU como um instrumento de expressão das pessoas que estão na gestão, né? Porque quando nós pensamos na orientação do projeto Métricas, o que e quem, né, vai ser objeto de mudança, de adaptação, né? Nós pensamos nas pessoas, nos gestores, nos servidores técnicos que estão à frente desse processo. E nós entendemos que o PDU expressa, um espaço, né, de interlocução com as pessoas na gestão e com os servidores técnicos e com a comunidade geral da UFPA. Próximo, por favor. Também nós decidimos, nessa oportunidade do encontro para este trabalho, nós decidimos nos debruçar sobre uma iniciativa recente da Pró-Reitoria de Planejamento da Universidade Federal do Pará, e Desenvolvimento e Planejamento, né? A PROPLAN,
como uma unidade administrativa. E a iniciativa que nós achamos muito interessante, né, é a composição de uma biblioteca de indicadores, né? Ela está numa fase de construção, né? E aí a gente agradece a equipe da professora da Cristina, no sentido de né, estar aberto a gente olhar em conjunto para esse trabalho que está em construção. Então, eles apresentam um total de 279 indicadores, né, na biblioteca, e nós temáticas, né? E também pelas duas... Nós já percebemos aí, numa iniciativa da administração superior, por meio da Proplan, um conjunto mais avolumado, né, maior de indicadores de resultado em comparação aos indicadores de esforço, né? Aí representados de maneira mais equilibrada o quantitativo de indicadores pelos diversos temas, né, a serem mensurados e acompanhados, né? E apesar dessa quantidade, né, de indicadores aqui, a ideia é que as unidades, né, possam fazer um uso mais orientado de quais indicadores acompanhar de acordo com a natureza da sua missão, né, das unidades acadêmicas, né. E passando eu queria trazer alguns exemplos, tá? Que eu vou mencionar alguns, voltando fazendo uma reflexão cruzada do que nós vimos nos PDUs e também do que nós podemos contribuir para a Biblioteca de Indicadores da Proplan, tá? Então, na dimensão ligada à graduação e à pós-graduação, eu queria destacar, entre os vários indicadores sugeridos, né, que o número de discentes pertencentes a minorias étnicas de baixa renda, acrescentando esse coletivo, né? Porque é por demais importante que a gente possa acompanhar a contribuição e ainda melhorar o que a UFPA já realiza no sentido de inclusão das minorias étnicas e também dos estudantes de baixa renda na Amazônia, né? Também gostaríamos de destacar indicadores e sugerir indicadores para que se visibilize aqueles cursos de graduação que adotem a flexibilização curricular. A flexibilização curricular foi uma iniciativa recente na gestão do professor Emmanuel Torini, que é o nosso atual reitor, de promover a integração e o compartilhamento de fluxos de formação na graduação, de unidades acadêmicas ofertarem vagas de amplo acesso a estudantes de outros cursos, de qualquer área do conhecimento na universidade, mas também aberto a alguns programas de outras universidades, no sentido de que o estudante possa compor parte do seu perfil formativo, assim como ele ou ela desejarem, né? Então, a gente entende que esse é um indicador fundamental, dado a missão e as metas que a própria instituição se coloca nas ações recentes de gestão. Pesquisa, né, em espelhos mais comumente mensurados, mas também para ser visibilizado pelas unidades, né, o total de produção científica da unidade por tipo, né, porque isso ajuda a visibilizar a expressão no local, na região e na temática da unidade de atuação da unidade acadêmica, né, assim como os demais indicadores importantes na dimensão de pesquisa aqui apresentados. Em relação à dimensão de extensão, né, indicamos uma série de temáticas a serem apreciadas como indicadores, né? É um aspecto desafiador a operacionalização, mas o público alcançado em cursos e eventos, né, para a UFPA e para muitas universidades é sempre um desafio, mas acho que a tentativa de buscar acompanhar esse indicador ela é importante. Para dar exemplo do nosso contexto, a pós-graduação em artes da UFPA, que tem curso de mestrado e doutorado, atua na pesquisa e também na performance do Alto do Sírio, né? O Sírio, que é uma dos acontecimentos culturais e religiosos de proeminência aqui no Brasil e na América Latina, o Sírio em Belém do Pará, e nós temos, ao longo
né, de todo o percurso, o calendário dessa festividade cultural, nós temos autos e apresentações teatrais e performances artísticas que impactam, que envolvem um público, que engajam a sociedade há décadas, né? Então, para dar um exemplo, como é desafiador a gente mensurar, né, um indicador como esse, mas é preciso que a gente busque, né, fazer mensurações de estratégias, de iniciativas como essa, tais como os atendimentos nas clínicas e hospitais estão um pouco mais formalizados para esses levantamentos, né? Então, também, né, as atividades junto às escolas, em especial naquelas regiões mais periféricas ou distantes dos grandes centros, onde a UFPA atua, que atua em cerca de 76 municípios, né, buscar a sistematização desses dados, dessas ações, porque elas são ações de inclusão da população vulnerável e com poucas oportunidades de formação sistematizada, tá? Então, eu gostaria de fazer esses destaques para esse slide na dimensão de extensão. Em relação à internacionalização, a UFPA também atua de maneira proeminente na atuação para acompanhamento dessas suas atuações. Alguns indicadores ainda básicos precisam, e a Pró-Reitoria de Relações Internacionais fazendo um esforço muito importante, também participando, a UFPA queria destacar do Laboratório de Internacionalização, numa iniciativa muito promissora da CAPES, que eu espero que persista, no sentido de sistematizar esses indicadores. Então, eu gostaria de destacar o acompanhamento da dupla titulação com a tutela nas instituições no exterior, em parceria com a UFPA, mas, para além deste acompanhamento, o impacto para a transformação no indivíduo, no pós-graduando. Aqui na dimensão divulgação científica e inovação, foi um aspecto que nós consideramos fundamental, de apontar o conjunto, né, de expressões de compartilhamento dos resultados das ações de pesquisa e de internacionalização, né, com os indicadores apontados para estimular a divulgação nas unidades acadêmicas, né, assim como a divulgação no portal de comunicação, na assessoria de comunicação da UFPA. E aqui eu queria deixar um destaque, que a assessoria de comunicação tem feito um trabalho colossal, dado o porte da instituição e o alcance dela na região amazônica, e temos também não só um portal de comunicação, de divulgação, mas também um portal de repositório de dados. Então, muitos dados de impacto nós mais facilmente encontramos no portal, né, com a divulgação, que isso é muito bom, que está compartilhado com a sociedade, porém, ele precisa estar internalizado também para planejamento das unidades acadêmicas, né? Então, estamos bem proeminentes numa determinada etapa, mas precisamos internalizar isso no nosso acompanhamento da rotina, do que fazem acontecer pautas importantes como essa para o público. Em relação à inovação, a gente ainda está em fase de melhoria, né, das coletas, agora cada vez mais, com um sistema mais integrado de coletas desses dados de patentes, mas também eu queria destacar que temos trocado várias oportunidades de diálogos, né, com o setor da Universitec, que é o na UFPA responsável por esse acompanhamento, também compartilhando métricas com recomendações muito úteis e atualizadas do professor Brito Cruz em relação à temática da inovação. Tem se buscado mapear mais quando que as dissertações, as teses e também as produções científicas estão ali arroladas nos pedidos de depósito de patentes, assim por diante, né? Temos um caráter importante para que a gente também reconheça a nossa identidade em relação aos empreendimentos incubados. A UFPA tem, por sua identidade, a incubação de empreendimentos de pequeno e de médio porte, mas que são empreendimentos que, se não fosse a incubação de uma universidade, eles talvez nunca ocorressem
né, porque eles estão no campo do desafio, do risco e de ideias com muita criatividade e de inovações e de criatividade, né? O mercado por si só, do que a gente tem acompanhado hoje, não daria conta de abraçar esses empreendimentos. Então, diferente de outros grandes centros no país, nós não temos os empreendimentos com grandes corporações, ou mesmo parcerias e registro de patentes, temos alguns, mas o foco é com os empreendimentos ligados à sustentabilidade, à bioeconomia. Temos tido a alegria de ver egressos da universidade. Eu vou dar continuidade para o próximo slide, que é da dimensão de engajamento e impacto social. Este foi um dos aspectos que mais nos chamou a atenção, por conta de sabermos da performance da universidade, o quanto que ela está na rotina, na ontogenia da vida das pessoas, na sociedade, na Amazônia, mas, no entanto, nós recomendamos uma intensificação do acompanhamento de indicadores nessa dimensão em especial, né? Algo que nos pareceu uma ação muito proeminente, um conjunto de ações muito proeminentes, mas a mensuração dessas ações, o acompanhamento desses indicadores, a gente precisa realmente incrementar nos planos das unidades acadêmicas, tais como a taxa de inclusão de população vulnerável, né, ligada às ações extensionistas também, né, e os projetos, né, e um indicador muito importante para nós é o número de discentes ingressantes por gênero da primeira geração familiar na graduação. Então, no próximo slide, ligado à inclusão e diversidade, eu gostaria de destacar o que sugerimos, né, o acompanhamento dos auxílios financeiros concedidos a alunos em vulnerabilidade socioeconômica, e o número de discentes indígenas, quilombolas, pretos, partos, refugiados, PCDs, incluídos nos processos de formação na universidade. Na dimensão socioambiental e sustentabilidade, deixamos aí o destaque para os materiais educacionais elaborados, voltados à temática de sustentabilidade e que estão intimamente conectados na realidade das escolas, né? E deixá-lo como ilustração para seguir para o próximo slide. Eu quero só fazer uma síntese nesse próximo slide do que nós percebemos de presença importante, né, de indicadores presentes, tanto nos PDUs como na biblioteca de indicadores, agora em construção pela Proplan, e destacamos em azul temáticas fundamentais que precisam estar recheadas desses indicadores que nós acabei de destacar e enumerar nos slides anteriores, né? Em especial aqueles ligados à inclusão, engajamento, né, da universidade na sociedade, porque nós sabemos que há proeminência e precisa ser coletado, acompanhado para melhorar ainda mais. Próximo, por favor. E aqui, no sentido, né, de como realizar algumas estratégias de comunicação aqui propostas pelo grupo para serem apresentadas para a administração superior da universidade, compartilhado com vocês, né, indicando quais seriam essas estratégias, né, de compartilhamento dos nossos resultados obtidos aqui por meio desse estudo, das recomendações dos revisores, sendo conduzido ora por este grupo, que aqui está presente, ora pela equipe da Proplan, como nós sugerimos, ou também como pela assessoria de comunicação da UFPA, cujo público-alvo principal seriam gestores e agentes de planejamento das unidades, né, servidores técnicos com essa posição proeminente e necessária, e bem como a comunidade acadêmica e sociedade em geral. Por fim, o próximo slide, nós apresentamos uma proposta de cronograma de quando tais ações podem se desenvolver, e nós observamos um momento muito oportuno, porque a Proplan, que compõe, né, essa equipe do Projeto Métricas, está exatamente numa fase decisiva
que vai poder tirar proveito dessas nossas análises, dessas nossas sugestões. Então, exatamente neste período de outubro e novembro até março, a Pró-Reitoria está no processo de revisão do painel estratégico, né, do painel tático, também, tanto do âmbito da instituição, do PBI, quanto, né, das unidades acadêmicas. E nessa sequência, o lançamento do terceiro ciclo de planejamento, né, a revisão e atualização desta biblioteca de indicadores, já que a gente passa as recomendações, né, e, por fim, a partir de março, abril e outubro do ano que vem, as análises e validação dos PDUs, já com as recomendações indicadas por esse grupo e as demais que a Proplan já vem se dedicando de maneira qualificadas. Próximo, por favor, e eu considero que seja o último slide do grupo. Então, nós temos aqui indicações, né, nesses dois aspectos iniciais, os resultados da atuação das unidades acadêmicas, que eles possam ser registrados no PDU de maneira mais articulada com sistemas dinâmicos de gestão de dados. É um desafio coletivo, como falou a professora Tereza antes, né? Bem como a inclusão desses indicadores que nós apontamos, com destaque para os egressos, né, o tema dos egressos, na biblioteca de indicadores. Destacamos os egressos porque é o que nos motiva, né? E aos egressos, esses jovens, egressos da UFPA, e também os jovens do porvir, né, que nós dedicamos essa reflexão hoje, né, que nós podemos fazer. Dedicamos aos servidores da universidade, né, essa geração de jovens panamazônicos, que por eles que a gente não deve continuar sendo, mas devir outro, né, entrar no processo de devir outro. E agradecer, por fim, às minhas companheiras, né, de equipe, aos revisores pela contribuição, e a partir disso estamos à disposição de vocês para o que for necessário, e damos boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado, professora Janice. Quem está à disposição somos nós. O contexto no qual se realiza essa apresentação é um contexto onde o bioma Amazônia está no centro dos debates globais. Na reunião de Glasgow, que acaba de começar, poucos dias depois, não só tivemos um compromisso que o Brasil aderiu, inclusive, de preservação, da conservação da biodiversidade, mas também 10 fundações de amparo à pesquisa, incluindo a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará e do Estado de São Paulo. Essas 10 fundações de amparo firmaram um acordo para criar um fundo Amazônia de 100 milhões de reais. Isso mostra o quanto a Federal do Pará é o que nós chamaríamos uma flagship university, quer dizer, uma universidade, a tradução do professor Douglas é uma universidade emblemática. Eu prefiro chamar uma universidade de ponta, porque nas áreas onde vocês atuam, são áreas de ponta que somente uma universidade sediada na Amazônia poderia realizar. E dizer para a senhora e para seu grupo que o projeto Métricas está não só à disposição, mas motivado a trabalhar com o seu grupo depois do encerramento dessa semana, para discutir com mais detalhe essa excelente apresentação que a senhora fez. Eu penso que nós temos 3 temas que teremos que abordar nessa conversa posterior. Em primeiro lugar, a distinção entre resultados e impactos. Então, por exemplo, e a senhora colocou isso no final, mas, por exemplo, atrair minorias para dentro da nossa universidade gera um compromisso, não só delas se formarem, mas temos o compromisso de assegurar sua inserção na sociedade de forma ativa depois da formatura. Portanto, essa é uma sequência de monitoramento todo especial. O segundo aspecto, e com o projeto Bioeconomia, que a senhora teve a gentileza de se referir, nós temos 2 grandes prioridades. A conservação da biodiversidade, mas a geração de emprego, renda e bem-estar para a comunidade local, respeitando, inclusive, as culturas das comunidades. E, portanto, como uma universidade sediada na região amazônica pode ajudar a viabilizar o projeto, que é o projeto da geração de emprego e renda, utilizando novas tecnologias, mas centrando também na conservação da biodiversidade. Então, tudo que for possível fazer com que as suas métricas vão
dialogando com esses dois objetivos, me parece que isso é bastante importante. O terceiro e último aspecto é a colaboração dentro da região amazônica e com outras regiões. A Federal do Pará pode liderar conteúdos, pode liderar processos, porque ela é a mais avançada. É claro que nós temos a Universidade Federal do Estado, a Universidade Federal do Amazonas, algumas universidades estaduais, mas essa liderança para poder integrar grupos de pesquisa e criar massa crítica em torno de temas prioritários, acredito que será um dos temas que também poderemos abordar quando estaremos juntos. Mas eu quero te antecipar que o avanço que vocês fizeram e a oportunidade que vocês geram para um diálogo em torno do desempenho de uma universidade líder na região amazônica constitui, ao mesmo tempo, uma oportunidade e uma grande responsabilidade que vocês agora compartilharam conosco. Primeiro, fiquei absolutamente impressionada com o trabalho que vocês fizeram e com a clareza com que foi apresentado o resultado que você já tem. Queria só sugerir, mas isso num prazo talvez um pouco mais longo, que vocês estudassem uma outra dimensão do impacto da universidade, que é, principalmente numa universidade multicamp, como vocês têm, dezenas de cidades, o impacto que ela produz na sociedade local só por existir, que poderia entrar aí dentro de um assunto do impacto socioeconômico da universidade, e nessas universidades multicamp, principalmente em zonas longínquas do país, a presença da universidade, da inteligência que ela contém, da sua capacidade de interferir na economia local, é uma dimensão que às vezes a gente subutiliza e que pode ter um impacto realmente extraordinário, né? Formando lideranças locais, interferindo na política local, criando empregos mais qualificados e assim por diante. Então, em algum momento, talvez a gente pudesse até conversar um pouquinho sobre isso. Nós fizemos um estudo similar na Unicamp, do impacto que ela produz socioeconômico na região de Campinas, e eu sugeriria que, no tempo oportuno, quando vocês tiverem fôlego, que vocês fizessem isso, e vocês vão ficar impressionados com a importância local naquela cidadezinha do interior de ter um campus universitário, ou uma faculdade, ou um centro de pesquisa, ou o que seja, o quanto isso movimenta a sociedade local, a economia local, e o quanto isso traz impacto social, qualificando a região na qual ela está localizada. Então, é só essa sugestão que eu daria, mas realmente o trabalho que vocês fizeram me impactou profundamente. Parabéns. Olá, boa tarde a todos. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer essa oportunidade, o grupo todo agradece essa oportunidade de estar falando hoje, né, no curso de métricas. Bom, eu vou apresentar rapidamente o grupo, né, de trabalho. Então, nosso título do nosso trabalho é Variação da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, a criação de indicadores de desempenho. O grupo é composto pelo professor Adalto, que é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação do Instituto Federal de São Paulo, IFSP, professor Alexandre, que é diretor da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia do IFSP, o Guilherme e o Rafael trabalham na pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Universidade Federal do ABC, o Ivair é professor e coordenador de pesquisa do campus Votuporanga do IFSP também, e a professora Cindy Nara é pró-reitora de pesquisa e pós-graduação do IFSU de Minas. E a Sônia é bibliotecária do Instituto Federal do Piauí. É um grupo bem interessante, foi muito bom trabalhar com esse grupo. Bom, a estrutura da apresentação, eu vou começar com algumas considerações iniciais, depois vou falar um pouquinho do contexto da rede federal,
fazer um diagnóstico da rede, definir cronograma, estratégia e indicadores e, por final, os avanços esperados, né, os possíveis desdobramentos. Bom, falando um pouquinho da rede federal, ela atualmente é composta por 38 institutos federais, 2 centros federais de educação e tecnológica, Cefetes, conhecidos, né, Cefetes, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 22 escolas técnicas vinculadas às universidades federais e o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Então, isso, considerando aí o todo, né, cada instituição ainda tem seus campos, né, considerando esse todo, chega a 661 unidades, distribuída entre as 27 unidades federadas do país, ou seja, vocês podem observar aqui pelo mapa, pode observar aqui pelo mapa que você tem, além dos campos em geral nas capitais, né, você tem distribuída por todo o interior dos estados, né, então ela está distribuída no Brasil inteiro, essa rede federal. Bom, a missão dessa rede federal é ofertar uma educação profissional científica e tecnológica. Isso é muito forte na instituição. Você podem observar também pelo objetivo que reforça isso, né? Além da missão, o objetivo é educação profissional, científica e tecnológica, buscando qualificar profissionais para os diversos setores da economia, realizando pesquisa, envolvendo novos processos, enfim, sempre tem muito forte essa questão da educação profissional, científica e tecnológica. Então, aí já difere um pouco das universidades convencionais, né? Já se percebe que difere um pouco, mas vou comentar mais sobre isso daqui a pouco. A rede federal, ela é baseada na Lei 11.892 de 2008, apesar de ser uma lei, né, relativamente recente, as instituições federais, elas vêm desde 1909, tá? Então, é uma instituição centenária, né? E que vem lá da Escola de Aprendizes e que deram origem depois aos Cefetes, que muitas pessoas aqui conhecem, e depois teve uma grande expansão entre 2003 e 2010, culminando na formação da rede federal, dos institutos federais, em 2008. E observe que você tem características muito peculiares na rede federal, né? Você tem que são regras e porcentagens, no qual 50% tem que ser destinado dos cursos e alunos, tem que ser destinado ao nível técnico, 20% para as licenciaturas e 30% dos demais cursos de graduação e pós. Isso quer dizer, então, que todas as unidades da rede federal, elas têm que procurar atender a essa porcentagem, né, o máximo possível. Então, e também outra coisa que essa lei destaca como finalidade e objetivos a pesquisa aplicada, né, sempre voltada à questão de tecnologia, né, a questão de transferência de tecnologia, ou seja, sempre tem esse viés, então, na instituição, que difere muito das universidades também convencionais, que tem um meio mais acadêmico, né, um aluno que vai para o mestrado, para um doutorado, ou vai para o mercado de trabalho, e na rede federal é muito forte essa questão do mercado de trabalho. Nesse sentido, para o grupo, não é muito coerente a gente avaliar com os mesmos critérios dos rankings universitários, né? A gente sentiu muita dificuldade fazendo todas as atividades do curso nisso, porque a gente, com isso, né, essa proposta, né, que a gente fez aqui, né, é criar métricas que tentem atender um pouco a essa peculiaridade que a gente tem na instituição. Bom, em geral, a rede federal, ela não está presente nos rankings universitários, tá? Os internacionais, em especial, não está presente, então, ou seja, o que motiva isso, né? A gente não aparecer nesses rankings, né? A gente elencou aqui o grupo algumas situações, né? Por exemplo, que na parcela significativa dos nossos estudantes são do nível médio, né? Como a gente viu lá, 50%. Então, a gente despende muita recurso e atenção para a situação que eu tenho, por exemplo, preocupação com o Enem, né? Eu me preocupo mais com o Enem, despendo recurso ali com essa avaliação do ensino médio e não deixando de lado um pouco essa preocupação com essas métricas que envolvem mais o ensino de graduação, vamos dizer assim. Outro ponto é a vertente social, né? A rede federal ela recebe alunos né, de muita vulnerabilidade social, né, são muito carentes,
e as universidades convencionais têm, né, acolhido mais esses alunos também, mas nós já fazemos isso há muitos anos, já vem acolhendo esses alunos há muitos anos, então tem um diferencial nisso também. Tem uma estrutura multicamp, né, também, assim como, por exemplo, em São Paulo, a Unesp, a gente também tem vários campos, né, quando você olha, por exemplo, o Instituto Federal de São Paulo, né, tem vários campos por todo o estado, mas mesmo assim, como eu disse, né, a estrutura, a filosofia da rede federal é diferente da universidade estadual, então isso também difere, mesmo sendo multicampus, como algumas universidades estaduais. E também, e também a questão da vocação profissional, né, a vocação profissional, ela está muito, né, enraizada na instituição, né, ou seja, essa questão de formar mesmo para o mercado de trabalho. Bom, de acordo com, falando um pouquinho da definição de estratégias, indicadores, né, de acordo com o professor Markovitch, existem 4 vertentes que estão presentes numa instituição, que são os insumos, processos, resultados e o impacto, né, pulando aqui, perdão, e os impactos. Então, eu tenho com isso, agora sim, resolvi. Eu tenho com isso, então, é uma instituição complexa, assim como a rede federal. Vou fazer a troca, tá? Oi? Assim como a rede federal. Então, como uma estratégia mais federalizada, a ideia da rede federal, em geral, é necessário que sistemas de métricas, né? Por exemplo, eu tenho lá o Censo Escolar e o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, né? Então, no INEP. E do outro lado, eu tenho a plataforma Nilo Peçanha, que é muito ligada à rede federal. Essas plataformas, em geral, não se conversam, né? Então, isso é um problema também. Então, estou expondo aqui quais são os problemas que a gente tem nessa rede federal, né, para a gente chegar nos indicadores mais para frente. Outro ponto também é que eu tenho, então, não se conversam essas plataformas, e muitas das vezes também, quando você olha para a plataforma a Nilo Peçanha, por exemplo, que é a que a gente usa bastante, ela está sempre mais ligada a indicadores de eficiência e eficácia que está relacionado a atividades de ensino, né? Então, está muito preocupado com atividades de ensino. Número de alunos, número de professores, né? Está preocupado mais com esses indicadores do que outros que são tão importantes que a gente viu no curso. Bom, baseado nisso, a gente tem essas finalidades. Aqui estão as leis, eu não vou ler aqui as leis, obviamente, mas eu quero falar dos indicadores. Então, baseado na Lei 11.892/2008, a gente propôs alguns indicadores que seriam interessantes para a rede federal. Então, por exemplo, o índice de estudantes envolvidos em projetos de pesquisa, inovação e extensão, isso é bem interessante. A gente tem esses números, porque hoje, como eu disse, a gente está mais preocupado né, pela plataforma até, né, são indicadores relacionados a ensino. Mas e a pesquisa, inovação, extensão, né? Então, é um indicador novo que a gente poderia ter. Número de eventos que integram discentes, servidores e comunidade local. A evolução também da quantidade de parcerias com o setor produtivo e os arranjos sociais também poderia ser quantificado. A quantidade de pesquisa aplicada, em especial em áreas estratégicas, né, do governo federal. Quantidade de empreendimentos apoiados por programas institucionais, a satisfação do público de interesse em relação à comunicação institucional e a quantidade de contratos de desenvolvimento ou transferência de tecnologia. Então, a gente observa que, pela lei, né, a gente tem a ambição de ser uma referência em educação profissional, científica e tecnológica, e a gente tentou propor alguns indicadores que conseguiriam medir isso, né, de forma mais eficaz. Bom, ainda quanto a quanto a essa questão, né, de buscar uma eficácia em todo esse processo, a gente propôs também uma unidade inteligente, né, o professor Markovitch chama de unidade de inteligência, né, ou seja, que é capaz de monitorar, verificar, disponibilizar em tempo real métricas de desempenho institucional, e aí nosso objetivo é ter essa unidade de inteligência nas instituições, né, e vinculada à reitoria, essa unidade de inteligência. Bom, qual que é a ideia dessa unidade, ou nós chamamos de escritório de desenvolvimento institucional?
é estreitar laços com a sociedade, aumentar a produtividade, estimulando os pesquisadores e os programas de pós-graduação a trabalhar em rede, aumentar a visibilidade científica, promovendo ações como as que envolvem a internacionalização. Então, estreitar esse laço com a sociedade, a gente precisa fazer isso. Às vezes a gente está em algumas cidades no Brasil que a população nem sabe, às vezes, que tem aquele campus. Aumentar essa produtividade trabalhando em rede, às vezes acontece, tem uma pós-graduação num campus A, outra num campus B, as duas pós são ali, tem uma relação entre os temas que elas trabalham, né, sendo que elas poderiam estar trabalhando juntas, né, agregar valor ali entre essas duas instituições. E aumentar a visibilidade científica internacionalizando, ou seja, enviando professores para fora, trazendo professores de fora para dentro da instituição. Isso é importante também para amadurecer a instituição, trazer experiências novas. Bom, o nosso cronograma é esse aqui, né, que a gente está propondo. Então, basicamente, é sensibilização do CONIF. O CONIF, ele é o Conselho Nacional de Instituições da Rede Federal. Depois, criar um grupo de trabalho, aí de uns 3 meses, para revisar essa proposta de indicadores, aprovar a proposta junto ao CONIF, depois validar isso junto à CETEC, que é a Secretaria do MEC, de Educação Profissional e Tecnológica no MEC, que cuida, que está acima da instituição federal, e aí sim criar o Escritório de Desenvolvimento Institucional de forma contínua, que trabalha ali, né, monitorando esses dados e entendendo melhor essas métricas também. E, finalizando, esse documento sugere, então, que nos próximos anos essa rede priorize o trabalho, então, com as métricas acadêmicas e integração desses dados institucionais em 3 frentes. Primeiro, por meio de recursos técnicos e financeiros, o acompanhamento do desenvolvimento institucional por meio de métricas acadêmicas consolidadas. Então, a gente consolidou as métricas, vamos trabalhar em cima delas e por meio de recursos técnicos e financeiros. Segundo momento, mapear essas características da instituição, tanto a atuação regional, a nível tanto regional quanto a nível nacional, ou seja, caracterizar essas instituições, e, por fim, estabelecer parâmetros que pudessem explorar o máximo possível da colaboração científica com instituições congêneres, com espírito competitivo, ou seja, a partir do momento que a gente já conhece bem a nossa instituição, vamos agora olhar outras instituições que são parecidas com a nossa, né, e tentar trocar conhecimento e também, quem sabe, né, aprender algumas coisas com essa outra instituição, melhorar nosso desempenho. Então, essa é um pouco da ideia. Desempenho fala em relação às métricas. Então, a gente precisa hoje, na rede federal, fortalecer a reputação acadêmica, a produtividade e a visibilidade científica. A gente faz muita coisa, mas às vezes não mostra isso, e por esse motivo até que às vezes a gente está fora de alguns rankings, porque a gente não valoriza algumas coisas que são importantes na nossa instituição. Aumentar seu trabalho colaborativo internacional, isso é importante também, a gente começar a fazer isso, ou seja, que eu falei, né, trocar experiências com pessoas de fora. Aumentar essa colaboração também institucional, como eu disse, entre campos, por exemplo, e conhecer os aspectos técnicos de cada um dos rankings. Não para seguir, no sentido que a gente vai seguir uma cartilha de rankings, né? Mas a ideia é que, a partir do momento que a gente conhece bem esses rankings internacionais, a gente pode trabalhar no nosso, ou verificar o que a gente está fazendo dentro da nossa instituição, e com isso, vai ser uma consequência, né? Nós vamos, com isso, acabar aparecendo e nesses rankings internacionais, uma vez que a gente vai estar fazendo um bom trabalho internamente. Bom, finaliza então que, não, né, considerando as especificidades então dessa rede federal, foi bastante difícil fazer esse trabalho, né, a todo curso foi bastante difícil a gente se adequar, mas porque nossa missão é focada muito na inclusão social e desenvolvimento regional, mas não o bastante aí a socialização do conhecimento. A gente espera ainda que essas instituições também não percam esse alinhamento com os rankings internacionais, né? Aqui estão as referências do trabalho e fica o agradecimento pela participação, o agradecimento de todo o grupo. Obrigado. Boa tarde, professor. Boa tarde. Agradecer, né, a oportunidade, o grupo ficou bastante engajado, nós acreditamos nessa proposta, né, nós sabemos que os institutos federais
tem muita coisa para mostrar e é passível de estar aí em diversos rankings. O que falta mesmo, então, é esse mapeamento, é esse escritório de desenvolvimento institucional que a gente acredita que vai ser uma ferramenta valiosa na compilação desses dados. Só reforçando as palavras do professor Neil, eu não tenho assim, nada a mais a acrescentar. Muito obrigada. Eu queria sublinhar a importância do nome que vocês escolheram, que é muito bem escolhido, Escritório de Desenvolvimento Institucional. Primeiro porque isso dialoga com os planos de desenvolvimento institucional. Então, haverá quase que uma responsabilidade desse escritório de ter um papel importante na alimentação dos dados para o plano de desenvolvimento institucional. Segundo, é possível perceber como esse grupo parte de uma realidade, que são as métricas do Tribunal de Contas da União, que, conforme o professor Trindade mencionou, está muito relacionado com insumos e processos, quando se falou em eficiência e eficácia, mas pouco em resultados e impactos. E o grupo está avançando nessa direção, podendo até alimentar os que são responsáveis pelo sistema de monitoramento com algo decidido pela instituição para depois oferecer essa experiência aos órgãos responsáveis pelo monitoramento externo, que é o Tribunal de Contas da União, além das comunidades locais, dos estados, da federação especialmente, que é a responsável pelos institutos federais. A terceira, última observação é que está se construindo uma nova família de indicadores. E essa família de indicadores, ela tem a ver com resultados, mas ela será alimentada por impactos. O que significa impacto? É ouvir o egresso, ouvir a comunidade externa, trilhar já os caminhos da ciência aberta, se comunicar com a sociedade através de novas formas de comunicação, novas linguagens. E o escritório de desenvolvimento institucional pode ser exatamente o foro para que essa discussão possa prosperar entre os institutos federais. São instituições consideráveis, de tamanho expressivo, de importância incontornável. Nós precisamos criar a diversidade dentro do ensino superior de qualidade no Brasil, e os institutos federais fazem parte desse sistema que deve cada vez mais se robustecer para responder aos anseios da nossa sociedade. É o professor Ivair que está falando, aqui do campus Votuporanga. Por favor. No campus aqui do Instituto Federal de São Paulo, no interior do estado, noroeste paulista do estado. Né? A palavra é sua. Quilômetros da capital. E justamente da perspectiva de um campus de interior, eu acho que essa proposta do nosso grupo ela é importantíssima como um mecanismo institucional de avaliação de uma política de Estado, porque os institutos federais e a rede federal como um todo, apesar de centenária, a partir de 2008, há uma mudança de rota, uma mudança de caminho, e coloca os institutos federais como uma importante política de Estado, trazendo para o interior dos estados uma instituição bastante diversificada da realidade dessas cidades. Né? A exemplo da Universidade Federal do Pará, que nós conversávamos ainda há pouco, os institutos federais em cidades do interior, eles estão lá, como o professor Jacques disse, na ponta, né? Na ponta dos estados, em realidades muito características, e são uma política capaz de dialogar muito fortemente com a regionalidade, né, com as características locais. Então, esse mecanismo institucional ele pode ser um indutor de políticas de Estado para além de políticas de governo, perenizando essas instituições que são tão importantes para o desenvolvimento regional. Muito obrigado, professor Ivair. Eu acho que o senhor sublinha essa analogia que podemos fazer com a árvore frondosa, quer dizer, as raízes estão no local,
Agora, ela se torna, pela sua competência como instituição de ponta, que o senhor sublinhou, ela se torna visível nacionalmente e internacionalmente. Não porque ela compete com as grandes universidades, os grandes institutos do mundo, é pela capacidade dela fazer o relevante, o prioritário, o mais importante, o mais necessário dentro da sua comunidade local, se tornando exemplo de escala nacional e internacional. Esse é o conceito da universidade ou da instituição de ensino superior de ponta, ou mesmo da escola técnica de ponta. Eu acho que um ponto que talvez levando à frente a esse assunto do ensino superior, que não seja tradicionalmente acadêmico, como, né, que inclui os institutos federais, etc., no contexto de São Paulo, eu acho que talvez um ponto seria buscar alguma interação com as FATECs, né, que estão espalhadas também pelo estado todo e que certamente, apesar de eu ver um pouco de diferença do ponto de vista institucional, inclusive, né, certamente há pontos de interesse comum. E eu sei que as FATECs têm desenvolvido, o próprio Paula Souza, né, indicadores de empregabilidade, indicadores já voltados para alguns aspectos da pesquisa, etc. Hoje, a pós-graduação, nós temos mestrado profissional, logo nós vamos estar falando em doutorado profissional, uma coisa assim. Então, acho que tem uma série de assuntos aí em comum entre o sistema federal e o sistema estadual. Há outros estados que têm faculdades de tecnologia, mas São Paulo já tem 50 anos quase, 40 e tantos, né, de 68 por aí, e ele é muito desenvolvido, né, tem 60 unidades, um pouco mais, eu acho. Eu acho que isso tem um impacto muito importante, como falou o Jacques, e precisa ser mais bem divulgado, inclusive. Obrigado. Para encerrar, falando um pouquinho como fez a professora Janice, da Federal do Pará, desculpa, em termos de números, a rede federal hoje tem 45 mil professores, professor Jacques, tem 35 mil técnicos administrativos e 1,5 milhão de alunos matriculados. Então, é uma rede muito grande que precisa aparecer mais, vamos dizer assim, né, nessa questão, né, de métricas. E muito do que eu falei lá do trabalho social, a gente faz muito trabalho social, por exemplo, tem programas de mulheres na ciência, programa arte e cultura, programa mundo do trabalho, tem vários programas e que infelizmente não são tão valorizados nessas métricas internacionais. Era isso, obrigado. Claro, claro. Tudo isso mostra o quanto nós precisamos aprimorar nossa comunicação. Comunicação não é marketing, não é propaganda, não. Comunicação é prestar contas à sociedade com base em dados interoperáveis, com granularidade, que permitem efetivamente a qualquer terceiro olhar para o que estamos fazendo e, com independência, avaliar o que estamos fazendo e como somos capazes de a construção de um futuro melhor. O Brasil precisa disso, as nossas regiões dentro do Brasil são muito distintas uma da outra, precisamos ter essa conexão com a realidade local, a realidade regional, e o que vocês nos brindam como participantes desse curso que tinha sido concebido para as universidades estaduais de São Paulo, depois para as universidades sediadas no estado de São Paulo, vocês nos brindam com a vossa presença. O fato de termos hoje, de norte a sul do país, hoje ouvimos desde o Pará ao Rio Grande do Sul, tanto universidades como institutos federais, podem ter certeza que para nós, pesquisadores associados desse projeto, coordenadores desse projeto, vocês nos gratificam com essa presença, essa aderência ao programa e com essas excelentes apresentações. Nós somos todos gratificados com essa dedicação de vocês e procuraremos corresponder com a nossa atenção, com o nosso tempo, com a nossa cumplicidade, fazendo com que vocês possam viabilizar
esses projetos que vocês estão nos apresentando, esses cronogramas, estaremos sempre à disposição de vocês, e aqueles que nos procuraram sabem que nós vamos responder agilmente, prontamente, para abordar as demandas que as universidades que integram e os institutos que integram essa comunidade querem realizar.